Olá, muito bom dia! Estamos começando mais um TV News. Tava com saudade aqui de você. Ontem tivemos aí alguns contratempos, eu não estava aqui presente, mas hoje eu cheguei aqui com muitas novidades, inclusive porque Carnaval bate as portas. Carnaval em Salvador já abriu ali com chave de ouro. Eu quero trazer para você já algumas informações, imagens também. Promete, hein? Carnaval de Salvador todo ano é uma expectativa ali para muitos turistas, muitos foliões. Também as entregas de abadás, tanto para os trios, camarote, o pipoca também que gosta de curtir, aproveitar ali aos sons das grandes atrações na capital baiana. A gente vai assistir já tudo isso. Mas antes a gente começa do mesmo jeitinho de sempre, com a previsão do tempo, para saber como fica Itabuna e as demais cidades da região. Por isso, a gente inicia aqui com a nossa cidade, onde estamos localizados, onde é a nossa sede. Itabuna, nesse momento, marcando aí, então, 30 graus, tem máxima de 32. Hoje o tempo promete aquele calorzão, passar bastante protetor solar, beber água, se cuidar, né? Se proteger, porque a saúde da gente é o nosso presente, é tudo que a gente tem e é o que a gente pode cuidar para com certeza ter dias bons, dias de saúde, dias de alegria e momento com a família, momento com os amigos. Então, hoje é dia de solzão, colocar aí frutinha, bastante água para a criançada também, que já voltou do recesso escolar, e os papais estão aí na expectativa, além da expectativa, porque assim, ó, menina em casa, aprontando o dia todo, eita, que dá uma saudade de mandar para a escola, né? Então, nessa volta às aulas aí, não esquecer de botar bastante água e passar protetor solar também, para levar ali as nossas crianças ao colégio. Ilhéus também marcando 29 graus. Por lá está um pouco nublado, mas não tem expectativa de chuva não, hein? Está um pouco nublado em algumas partes da cidade. O tempo promete abrir ali já por volta das 10h30, já, viu? Já o tempo volta ali a ficar firme e a gente tem expectativa aí até de 32 graus também para Ilhéus. Por isso, você que nos acompanha, já tem calorzão em Ilhéus. Se você vai turistar, vai aproveitar a praia hoje, protetor solar também. Tem rajadas de vento, por isso que está nessa expectativa aí dessas nuvens passarem até 10h30, então as rajadas de vento podem ali auxiliar nisso. Itacaré, 28 graus, máxima de 31, solzão por lá também. Uruçuca, 30 graus, com máxima de 32. Itajuípe, 30 graus, com máxima de 32. Ibicaraí, 30 graus, com máxima de 32. Vitória da Conquista, 26, com máxima de 28. Canavieiras, 29, com máxima de 31. Serra Grande, 29 graus, também com máxima de 31. Tem calorzão por lá, solzão, tempo firme, para quem está turistando, ainda aproveitando ali, ou já quem vai entrar no recesso de carnaval, vai poder aproveitar bastante esse tempinho gostoso, tempinho de sol, verãozão. Então assim, verãozão combina com o quê? Água de coco, um drink, para quem toma ali a cervejinha, uma cervejinha gelada, para quem não toma, uma aguinha de coco, um suquinho, aquela muqueca que só a Bahia sabe. E bora ver também como fica em Salvador. Salvador, que o carnaval já começou com tudo, tem máxima de 32 graus. Então assim, ó, vai dar para aproveitar carnaval sem chuva. E carnaval com chuva não combina. Aqui entre nós, carnaval é com sol mesmo, é com calor, aquela multidão, aquela muvuca e chuva. Não, é melhor o tempo firme, melhor aquela coisa quente, mas chega em casa, toma um banho, refresca, dorme e já acorda pronto para o outro dia. O trânsito em Salvador está caótico também. Por lá se encontra, assim, congestionamento durante todo o dia hoje, com a chegada dos foliões, muitas pessoas desembarcando ali no aeroporto internacional de Salvador. Então a gente tem uma expectativa muito grande. Isso é bom, porque algumas dessas pessoas não ficam só em Salvador. Algumas ficam ali para o carnaval oficial da capital, outras vêm aqui para o interior aproveitar as praias, outras se dispersam pelo restante do Nordeste. Então a gente consegue ter ali também uma alta na economia. O setor hoteleiro ganha muito com isso nessa época do ano e dá para todo mundo ali aproveitar bastante, porque a Bahia sabe receber. Se tem uma coisa que a Bahia sabe fazer, é receber. Então, Carnaval de Salvador é uma das coisas que a gente mais espera, né, gente? Mais espera, a gente gosta de carnaval e Salvador sabe fazer. Eu vou pedir para o Cássio passar para a gente aqui também alguns takes, Cássio. Ontem
Ontem aconteceu a maior sexta-feira do ano, que é considerada ali com a melhor segunda-feira. Pérola, por que sexta? Porque o Xande começa ali, na expectativa com os foliões desde sexta. Aí passa o final inteiro de semana, todo mundo na expectativa já se planejando. Pessoal chegando em Salvador. Quando chega a segunda-feira, abre ali o carnaval com tudo. Com um trio maravilhoso, o Xande Harmonia. Ele então comandou aí essa melhor segunda-feira do ano. É o pré-carnaval e ele fez uma homenagem ao sambista Riachão. Ele se apresentou ali trajado em branco e vermelho, usou também uma toalha, uma clássica boina, ficou todo charmosão. E eles integravam ali uma indumentária marcante do mestre de samba baiano que morreu então no ano de 2020. Foi uma bela homenagem, foi realmente assim muito bonito. E Salvador recebe agora aí de braços abertos esses turistas. Há uma expectativa também para outras pessoas chegarem. A gente tem ali mais algumas imagens. Cássio, coloca pra gente, por favor, Cássio, as imagens aí da melhor segunda-feira do mundo, trazida ali pelo Xande Harmonia, dando abertura ao pré-carnaval de Salvador. É isso mesmo. Xande Harmonia, gente, já esteve aqui em Itabuna também. No pré-carnaval, nosso carnaval antecipado. Foi um showzão, viu? Interagiu com o público. Além do Xande, outros também. Teve um, gente, que ele deixou assim marcado aqui na nossa memória de Itabuna, no Canalha. O Canalha, ele desceu do trio, não, calma, vou demonstrar para vocês. O trio passando, ele me encontra uma árvore e decide subir nessa árvore. Então ele não desceu do trio, ele saiu do trio já em direção à árvore que estava em frente. O segurança ficou ali, gente, num desespero, segurando o cinto. Carnaval tem dessas. Shows, normalmente, sempre tem alguma coisa assim. O artista desce, o artista recebe um fã ali no palco, um fã que sobe correndo, invade o palco. Coisas desse nível acontece sempre. Agora, foi assim algo bem diferente por aqui, porque ninguém estava esperando. E ele sobe ali na árvore e todo mundo com medo dessa árvore cair, porque não era uma árvore tão frondosa. Aquelas árvores assim, sabe? Que você olha, poxa, isso aí não cai não, hein? Mas essa daí a gente ficou até com medinho mesmo assistindo. Eu falei, meu Deus, desce daí, menino, ficar pulando desse jeito não. E o segurança ali, desesperado, apavorado, tentando segurar ele. Como é que protege desse jeito, né? Mas graças a Deus deu tudo bem. Foi assim, bem alegre. Um show muito bom também. Outros artistas também, como Timbalada, que passou aqui por Itabuna, também vai estar aí arrastando a galera em Salvador. Tem trio da Timbalada. Eu particularmente sou fã da Timbalada, então eu estaria ali, ó, junto com o Timbalada, aproveitando, curtindo. Eu acho muito top. A nossa Bahia tem grandes nomes, grandes artistas. Então pode rodar, Cássio. O show foi bom em Salvador, o pré-carnaval já começou, mas além de Salvador, Rio de Janeiro, ó, já começa ali no ritmo da Sapucaí, grandes camarotes, além de tudo, escolas de samba, trazendo aí samba enredo. Eu particularmente estou ansiosa para esse ano, porque esse ano teve um up a mais ali, né? A gente viu que as escolas de samba entraram novamente nesse mapa. E quando eu falo nesse mapa, é que eles nunca surgiram, mas sumiram dali de algum momento, Pérola? Não. Só que eles estavam, por algum momento, eu acho que esquecidos um pouco da grandeza que eles têm. Então, essas escolas de samba esse ano
tem preparado aí grandes desfiles técnicos já. O público pode acompanhar ali a comunidade de Caxias e outros lugares. Eu tenho assistido. Eu já tenho a minha escola de samba preferida, hein? Vou falar já já para você. Mas antes a gente vai ver um trecho também da cantora Ivete Sangalo arrastando a galera no Parque Ibirapuera, em São Paulo. Porque além de Salvador, tem outros lugares aí arrastando multidões, e um deles é o quê? São Paulo. São Paulo também com grandes bloquinhos ali de rua, com grandes trios, nomes da música brasileira, arrastando a galera ali pra festa. Ivete sabe do negócio, ela entende do babado, ela tem o molho, o dendê, como a gente fala aqui na Bahia, né? E dessa vez não seria diferente. Por isso, coloca pra gente, Cássio, um trechinho aí da cantora Ivete Sangalo, levando música, alegria e um pouco do que é o Carnaval da Bahia pros paulistas. Põe na tela, produção. Não vou cantar parada não, minha irmã. A gente tem que ir pra aquela praça, minha irmã. Parada eu não vou cantar não, senão vocês vão se apertar aí. Devagarzinho, vamos. Às vezes dá um apertumezinho, aí nós para. O pessoal que tá aqui, vamos andando pra lá. Vão andando. Andando. Vamos andando. A Ivete consegue levar ali alegria, beleza. A Ivete Sangalo é uma artista completa, né, gente? Ela tem anos de carreira. Com certeza ela entende bem de carnaval e levou aí muita alegria, que tem levado, né, para outros lugares. Agora, ó, além de festa, a gente tem também uma coisa aqui que é super importante ressaltar. A Polícia Militar tem feito a caça fantasma na folia. É isso mesmo. Além das câmeras que fazem identificação facial dos suspeitos foragidos, dos suspeitos que estão ali com mandados de prisão em aberto, outros que foram para a saidinha e nem lá retornaram ao lugar em que eles não deveriam ter saído, que é a penitenciária. Agora a polícia, disfarçada de folião, com fantasias, consegue então fazer a captura desses indivíduos. É isso mesmo. A gente tem alguns trechos, a produção vai colocar aí na tela já já para você. E esses policiais, eles adotaram ali uma nova técnica com fantasias para surpreender aí esses suspeitos nos bloquinhos. Então, é muito importante que, além do carnaval ter música, ter bandas que a gente gosta, a segurança também seja um ponto crucial. Por isso, a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, a inteligência da Polícia Federal, se organizaram ali para fazer então aí essa caça fantasma e levar esses queridos ao bloquinho da penitenciária. É isso mesmo, é o bloquinho dos que nem deveriam ter saído de lá. Por que eu falo isso assim, gente? Com esse tom até de brincadeira. Porque, cá entre nós, quando chega carnaval, a gente nem sabe quem é quem que tá ali. Você não sabe se aquela pessoa já tirou a vida de um inocente. Você não sabe se aquela pessoa rouba, estupra, mata. O que que essa pessoa faz? Ninguém vem com o nome na testa falando criminoso, foragido da polícia, agressor de mulher, estuprador e etc. A pessoa não vem. Então ele brinca, às vezes é uma pessoa até ali alegre, você vê e tudo, passa até a ter uma confiança. Por algum momento, essa pessoa acaba tendo um contato maior com você e daí surgem ali o que? Os riscos, o perigo de fazer mais uma vítima. Então, coisas ruins acontecem todos os dias, todas as horas, no mundo inteiro. Mas quando se fala em carnaval, precisa-se ter um cuidado redobrado. É um fluxo muito grande de pessoas nas ruas e a gente espera que um momento tão alegre como esse não seja destruído por pessoas horríveis que nem lá deveriam estar. Então é um trabalho muito bonito da Polícia Civil, junto à Polícia Militar, é de fato a inteligência da segurança pública atuando para que a gente possa curtir e aproveitar com mais tranquilidade. O Não é Não, uma campanha também muito forte aqui na Bahia, embora a gente saiba que os casos eles não diminuíram, mas é uma campanha que ela precisa ser fortificada. E fortificada de que forma? Todos nós, em um grito só, ecoar o respeito uns pelos outros. O homem respeitar a mulher respeitar o homem, a gente respeitar as crianças, os adultos, criançada respeitar os adultos, os idosos.
As pessoas, elas precisam cuidar, amar e respeitar uns aos outros. Se perdeu muito esse amor pelo próximo, a empatia, o senso da empatia, que é você ver o outro e você se colocar no lugar dele e não praticar nenhum mal, nada de ruim que venha prejudicar a vida, a saúde. É muito ruim a gente ver o mundo que estamos vivendo hoje, pelo menos para mim. Eu sinto uma repulsa quando eu vejo casos aí de morte, maus tratos a animais, maus tratos a crianças, a idosos, maus tratos a pessoas com necessidades especiais. Eu acho tudo isso, assim, o cúmulo, o ápice do caos que a gente está vivendo, né? Então, fica esse alerta para você de casa. Não confiar em qualquer um. Carnaval também tem muito disso, né? As pessoas, elas pegam ali corridas, já no final da festa, algumas já estão fora de si devido à bebida e acabam não percebendo. Isso pode trazer ali riscos fatais à vida dessa pessoa. Então, é importante esse trabalho da polícia para que tranquilize, para que o folião possa ir cada vez mais em paz para as festas e evitar, assim, então, danos maiores. Por isso, põe na tela, Cássio, põe na tela essa caça ao fantasma que a polícia tem realizado nesse carnaval de 2016, 2026. Eita, cena bonita, ó, o salgadinho aberto pela polícia, saindo tanto celular. Celulares esses que saíram do bolso dos foliões que trabalharam duro, juntaram dinheiro para comprar o smartphone, que não tá barato. Então, assim, gente, aqui entre nós, esse sim é um trabalho muito bonito. Para mim, é uma das partes mais bonitas do carnaval. Quando eu vejo que os celulares roubados foram capturados, a polícia já está em poder desses celulares. Eu acho que, ó, essa mulher aí, gente, sendo presa, que cena bonita, Deus que me perdoe, hein? Mas que cena bonita, gente. Por quê, Pérola? Por que você tá achando essa cena bonita? Porque eu acho que lugar de criminoso é lá no quadrado. Porque eu acho que lugar de criminoso não é curtindo carnaval, não. Roubando, fazendo mais vítimas. Pelo amor de Deus, as pessoas normalizaram. As pessoas normalizaram as barbaridades que são feitas durante o carnaval. Olha para isso. Vai pro carnaval, vai curtir, meu irmão. Você não já tem o mandado em aberto? Você já tá foragido da polícia, vai aprontar mais, pelo amor de Deus. Pra mim, a melhor parte é quando acontece isso aí, ó. A polícia consegue capturar das festas. Aqui em Itabuna, quando aconteceu a edição de 2024 do Itapedro, uma festa que é muito bonita e recebe muitos turistas, é mais de 100 mil pessoas todos os dias. E assim, muitos celulares roubados, muitas pessoas reclamando do aperto, empurra, empurra, e puxa daqui, puxa de lá, e dos assaltos também ali ao redor do evento. E o que acontece? A polícia conseguiu então identificar uma das suspeitas, uma das criminosas que formava ali, né, aquela gangue, aquele grupinho do mal. E fizeram o quê? Foram atrás da bonitona. Conseguiram então rastrear o aparelho do celular. Chegaram até essa criminosa. Junto com ela estavam mais 3 homens. Era uma quadrilha, né, gente? Uma quadrilha. Quando encontra a casa, o local onde eles estavam se escondendo, mais de 30 aparelhos celulares. 30, mais de 30. Vocês têm noção do que é isso?
Quantas pessoas desesperadas voltando para casa. Um celular, gente, não significa apenas um aparelho em que tira foto, coisas do tipo. A gente hoje depende de muita coisa no celular. Uma delas, por exemplo, são os bancos. Hoje em dia, com o Pix, a gente acaba tendo ali nossa identidade, CPF, contendo ali todos os nossos dados, inclusive o nosso dinheirinho que é suado. O nosso dinheirinho que é suado, tá aqui, ó, para chegar um bandido, um criminoso e levar. É uma dor de cabeça, menina. Você tem que ir na delegacia, prestar boletim de ocorrência, dar os dados do celular, MEI, o nome, no caso a marca e o modelo. Você precisa tentar bloquear o aparelho, tentar bloquear a conta. Aí depois você precisa comprar um novo. E depois de comprar um novo, ir até o banco para o banco autorizar o uso dessa conta nesse novo celular, porque estava logado em outro. Menina, é uma dor de cabeça, que olha, vou te contar isso quando eles não conseguem desbloquear, pegar o seu dinheiro e ainda tentar aplicar golpe pelo seu WhatsApp, na sua família, no nome que tá salvo lá, mãe, pai, irmão. Eu tô quase achando assim que eu vou mudar os nomes da minha lista de contatos de mãe, pai, colocar lá o nome da minha mãe, Poliana, do meu pai, Aloísio. Porque quando, ou se por acaso acontecer, porque eu já fui vítima de assalto, então assim, a gente já anda traumatizado, né? Aí se por acaso, Deus me livre e me guarde, que eu não quero isso, mas não vai tentar contato com a família. Então, são coisas que a gente fica refém. É muito triste a pessoa sair de casa, ficar refém de ser roubado, de ser assaltado, de ser morto. É triste demais. As pessoas estão normalizando. E normalizando de que forma, Pérola? Tá todo mundo achando bonito? Não, não é isso. A gente normaliza a partir do momento em que a gente fica refém desses bandidos, reféns desses criminosos. Lugar de bandido é na cadeia. Depois que ele paga pela pena dele, aí sim ele pode vir para a sociedade, ele tem esse direito. Mas enquanto ele está aprontando, o lugar dele é lá dentro, no xadrez, vendo o sol nascer quadrado, passando ali, ó, os dias dele encarcerado, pensando, refletindo no que está fazendo. Agora, voltando aqui para a alegria do carnaval, além desses momentos aí, teve um momento assim muito bonito, muito fofo. A maternidade, embora seja muito cansativa, exaustiva, né? O maternar, o amamentar e, além de tudo, gente, o chorinho na madrugada. Mas a fase da gravidez é uma fase bem importante, uma fase bem bonita. E quem trouxe aí esse momento especial também para Sapucaí foi Loren Prota, a esposa do Léo Santana, nosso cantorzão aqui da Bahia. A Lore deu um show na avenida, trazendo ali toda a sua alegria, gestante. E assim, foi um momento bem bonito também, com samba no pé, uma fantasia bem bonita também, característica ao que o samba enredo estava trazendo. E você de casa vai poder ver. Põe na tela, produção. Gratidão pelas lições que eu pude aprender. E hoje aos meus pés somos todas unhas da minha vida. No furacão que nunca perde, você explorador de qualquer vez que te não. Se eu for mover de amor, que seja no samba, sorrindo numa rádio possa pro mundo. Não esperamos a saudade pra cantar, no mestre dos mestres, é melhor tambor. E não te importasse pra ele, vai eternizar cada batida do dedo no meu coração. Vai lá, vai lá, vai lá! Isso aparece magia, o rei da inspira, olha da manhã, medalha de ouro, sonho de perfeito, marca do dedo da escola de samba. Quando meu pintura só aparece magia, o rei da inspira, olha da manhã.
aqui pra mim, Cássio, volta aqui pra mim, porque, ó, além de Lauren Prota dando show aí, na Sapucaí tem outras musas também. Carnaval promete, hein? Gente, é um show à parte. A Sapucaí, um dia eu quero estar lá, presenciar esses desfiles das escolas de samba. Tem aí grandes influenciadoras, atrizes, famosas também à frente ali, rainhas de bateria, musas, trazendo ali também samba enredo. Gente, essas escolas têm ali uma caracterização bonita, é assim, algo grandioso mesmo, é bonito de se ver. A gente tem alguns takes aí, vou pedir para a produção colocar, põe pra gente, Cássio, põe na tela aí as musas das grandes escolas de samba do Rio de Janeiro, que estarão aí trazendo aquela festa, aquela vibração. Gente, já só uma coisa aqui para vocês, Rio de Janeiro tá chovendo há 4 dias quase, 3 dias. A gente tem hoje a expectativa que não chova mais, né? Até ontem choveu bastante. O carnaval tá chegando e eu só tô vendo ali nas redes sociais das famosas, do pessoal das baterias, menino, todo mundo reclamando dessa chuva no Rio de Janeiro, todo mundo esperando ali para que o solzão volte, o astro rei volte com aquela intensidade que o Rio de Janeiro sabe. A Bahia e o Rio compete ali no calor e a gente sabe que o Rio de Janeiro nessa época do ano o sol é super importante também, né? Para ajudar ali as pessoas que estão à frente da escola de samba a fazerem desse momento mais especial, né? Porque esses carros alegóricos, eles têm toda uma questão ali de sonorização, também tem toda uma questão da energia, os cabos, então pode acontecer alguma coisa. Existe todo um critério ali também avaliado para que as pessoas elas não tenham risco de queda na avenida por conta da chuva. Então, assim, é bem especial, um momento bem especial. E a gente espera que ocorra tudo certo, como sempre, né? Que seja mais um ano bem especial no Rio de Janeiro. Façam suas apostas aí já. Como fica? Quem é que vai levar o primeiro lugar? A escola campeã esse ano no Rio de Janeiro. Eu sinto falta, gente, da época da Globeleza. Eu era pequena na época, isso foi há uns 10, 15 anos atrás. E eu era bem pequenininha, mas eu me lembro, porque os anos iam passando, conforme eu ia crescendo e assistindo, eu ia entendendo. Aquelas moças bonitas, todas pintadas. Eu lembro de um ano que eu acompanhei, quando eu era maiorzinha, a escolha da Globeleza. Aquele tanto de mulher mulata, bonitona, corpão, cabelão. E eu achei umas 5 bonitas. Eu falei, mas minha mãe, eu gostei dessa, mas não é a gente, é de lá, eles quem escolhem. Depois o público também fazia ligações para fazer votação. E cada uma passava ali no intervalo de uma novela, de coisas assim. Mulheres muito bonitas mesmo. Tiveram algumas baianas também que participaram. Teve 2 que foram Globeleza. E é uma alegria sem fim aqui para nós baianos também. Por isso, põe na tela, Cássio. Põe na tela as grandes musas das escolas de samba do Rio de Janeiro. A margem já subiu para a cidade. É um homem se corre do dia da alma. Eu sabia popular. E a marcha que faltou da vida livre. No mundo desde que o anunciou, volta com o cenário, vamos morrer, casamento rio, uma vez acabou, eu quero subir, a nação está aqui, vamos morrer, deixa nossa gente grita lá, a gente aqui fala, olha
Arte preta de terreiro é mistura de cultura, multidão de macumbeiro. O povo girando girem a celebrar a festa histórica. E Carnaval do Rio vibrando, hein? As musas aí das escolas de samba. Tem mais um, Cássio. A Juliana Paz aí à frente da Viradouro também. É uma das escolas aí também bem especiais no Rio, no coração do Rio de Janeiro. Tem várias, gente. O Rio de Janeiro realmente é uma terra muito bonita. É um lugar, assim, espetacular. E nessa época do ano, então, né? As principais escolas aí de samba do Rio de Janeiro que desfilam na Marquês de Sapucaí estão aí: Portela, Estação de Primeira Mangueira, Beija-Flor de Linópolis, Acadêmicos do Salgueiro, Mocidade Independente do Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Unidos do Viradouro. Essas agremiações competem aí anualmente pelo título de campeã do Carnaval. É isso mesmo. Escolas de samba à frente aí desse carnaval na Marquês de Sapucaí. Esse mês de fevereiro é pura alegria por lá. E grandes camarotes também, né? Grandes artistas também se apresentando ali nos shows, grandes nomes da música brasileira. E ó, agora é hora de assistir também a Juliana Paz, a Paola Oliveira, gente. Ela brilhava, ela entrava na avenida e parece que tinha ali uma luz própria. E agora ela se despediu. Entrou no lugar dela a Virgínia Fonseca, influenciadora e apresentadora também de televisão. E aí tá brilhando aí à frente da Grande Rio também como rainha de bateria. E temos agora a Juliana Paz também à frente da Viradouro. Põe pra gente, Cássio. Cássio. Ó, o Cássio não me responde, o Cássio não... Então me responde, Cássio. Você tem que me responder, mas o Cássio vai colocar pra gente aí. Coloca pra gente aí, Cássio, a Juliana Paz. Tem, Cássio, último vídeo. Como é que não tem, Cássio? Coloque pra gente na tela. Cássio, coloca o último vídeo que tá aí, por favor. Gente, só estou esperando pelo Cássio. Cássio, põe aí, Cássio. Põe no ar, Cássio. Pra gente assistir esse momento. A Selena tá aqui embaixo também, já na expectativa. Já de assistir aí mais uma escola de samba no ar. A Juliana Paz, ó, ela vai entrar aí já na tela pra você de casa. Enquanto o Cássio coloca pra você. O Cássio vai colocar aí na tela, Cássio. Põe o vídeo, Cássio, das musas de novo, por favor. Cássio, põe os vídeos que a gente tem na tela, por favor. Olha a feira brilhar a terra, caminho na bagaceiro, catalite na maneira. Olha a feira brilhar a terra, caminho na bagaceiro, catalite na maneira. Olha a feira brilhar a terra, caminho na bagaceiro, catalite na maneira. Olha a feira brilhar a terra, caminho na bagaceiro, catalite na maneira. Olha a feira brilhar a terra, caminho na bagaceiro, catalite na maneira.
Cássio. E volta aqui pra mim, Cássio, porque agora é hora de assistir Juliana Paz brilhando aí também, depois de Virgínia Fonseca. Põe no ar, produção. É isso mesmo. E carnaval aí brilhando, esse é um mês de pura alegria, né? Há quem diga que o ano só começa depois do carnaval, então, ó, tá pertinho de começar, porque bem-vindos aí ao carnaval, a época mais carnavalesca, alegre e super colorida do ano. Mas, ó, além de coisas boas de carnaval, a gente agora vai para o quadro Bem Viver. Barbosa Filho à frente em mais uma entrevista especial com um psicólogo, falando ali sobre questões mentais, dando dicas para você viver bem. E com certeza você de casa vai ter muita coisa boa para passar aí também para os familiares. Por isso, põe no ar Bem Viver. Olá, amigos, estamos aqui para mais uma edição do Bem Viver. Olha, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, né? A nossa saúde mental. E estamos chegando próximo aí ao dia 25, que vai acontecer entre 25 e 26, uma feira de saúde. E para falar sobre esse assunto, né, sobre esse tema que é muito importante, a gente vai conversar com o médico, doutor, professor também, Antônio Fernando Ribeiro Silva, professor universitário do curso de Medicina e neurologista, né? Ele que tem especialidade em doenças cerebrovasculares, mestre em Ciência da Saúde pela Universidade Estadual de Santa Cruz, com pesquisa na área de AVC, acidente vascular cerebral. Doutor Fernando, bom dia, muito obrigado, né, por aceitar nosso convite. Aí direto da faculdade, que o senhor dá aula, né? O senhor abriu essa sessão aí pra gente. Muito obrigado. Opa. Bom dia, Barbosa. Me ouve bem? Tá me ouvindo bem aí, doutor? Sim. Ok, é um prazer tê-lo aqui com a gente no quadro Bem Viver. E eu queria aproveitar, né, e começar falando aí, né, do acidente cerebral vascular, que é um caso que pode ocorrer, né, de forma, claro, inesperada, as pessoas não estão esperando por isso, de repente está ali trabalhando, fazendo alguma atividade ou fazendo alguma coisa, dá uma dor de cabeça, a pessoa acha que é uma dor de cabeça comum, toma ali um analgésico e vai piorando, daqui a pouco ela descobre que estava passando por um AVC. Eu queria que o senhor falasse mais um pouco sobre essa doença que vem de uma forma assim silenciosa, né, e pode causar até a perda da vida, né? Perfeito, Barbosa. Mais uma vez, obrigado à TV pelo espaço. Oi? Pode falar, foi um probleminha né? técnico aqui. Então, quando a gente pensa no AVC, que é o acidente vascular cerebral, é uma doença que a gente fala pouco, principalmente porque um dos sintomas dela é deixar a pessoa incapacitada. Então, a pessoa ela não vai na rua, não protesta, não se posiciona nas mídias, porque é uma doença que costuma deixar sequelas. Então, uma das sequelas é a perda da fala. Então, a pessoa, por não se comunicar, ela fica, entre aspas, invisível. Então, a gente tem a oportunidade de falar dessa doença que todos os dias no Hospital de Base, no Hospital Costa do Cacau, que são os maiores hospitais da região, internam pacientes com AVC. Jovem, idoso, mulher, homem. Então, o AVC não escolhe idade, o AVC não escolhe sexo. E na nossa região é muito frequente. A título epidemiológico, a cada 1 minuto, um brasileiro sofre um AVC. São 500 mil casos por ano. E na nossa região não é diferente. É uma doença extremamente frequente. E esse dado que você trouxe de que a pessoa está bem e de repente tem um sintoma,
Isso é muito importante porque a maioria desses casos vão ser justamente em casa. Então a pessoa está em casa, algumas vezes no trabalho, e saber reconhecer que está tendo um AVC aumentará a chance dessa pessoa receber o tratamento e ter a chance de reverter esse déficit. Então, quando a gente fala de AVC, a gente pensa que AVC é uma doença prevenível e AVC é uma doença que tem tratamento, mas principalmente se chegar rápido na assistência hospitalar. Agora, doutor, é claro que nem toda dor de cabeça, né, é um AVC, mas como a pessoa pode diferenciar melhor isso para não sair na primeira dorzinha, né? Porque a dor de cabeça ela é um reflexo de alguma coisa, né? Então ela pode estar com problema estomacal, pode estar com problema intestinal e estar com a dor de cabeça, né? E ela achar que aquela dor de cabeça é um AVC. E aí ela sai correndo para o posto de saúde, a gente sabe aqui como é o posto de saúde, nem sempre tem médico. Ou ela vai para a UPA e na UPA ela descobre que não era dor de cabeça e ali ela perdeu o dia inteiro. Enfim, como é que ela pode desassociar uma dor de cabeça, eu não vou dizer normal porque não existe dor de cabeça normal, né? Mas uma dor de cabeça que não é para AVC e uma dor de cabeça que pode ser um AVC. Perfeito, Barbosa. Essa pergunta é extremamente importante e quem está nos escutando e nos vendo, se conseguir pelo menos essa parte aqui do nosso bate-papo, sair com esse aprendizado, a gente já fez o nosso grande papel. 80% dos AVCs vão ter 3 sintomas nesses casos, um desses 3 pelo menos, que é boca torta, braço fraco, fala embolada. E quando a gente junta esses sintomas, a gente faz uma série de letras para ajudar a gente a lembrar, que é o SAMU. S de sorriso, A de abraço, M de música, U de urgente. Se sorriu, a boca ficou torta. Foi dar um abraço, o braço está fraco. Foi falar uma frase ou cantar uma música, a fala está embolada, urgente, corre para o hospital. Então, quando a gente pensa em sintoma de AVC, 80% dos casos vão ter um desses 3 ou os 3 sintomas aqui citados. Boca torta, braço fraco, fala embolada. Uma menor parte vão ter outros sintomas. E qual é o dia que a gente pensa, poxa, será que eu estou tendo um AVC que tem sintoma diferente? Por exemplo, dor de cabeça não é um sintoma comum do AVC. Mas qual é a dor de cabeça que a gente deve se preocupar? É a chamada dor de cabeça pior da vida, onde a pessoa está bem e tem uma cefaleia, uma dor de cabeça que atinge a intensidade máxima. Às vezes é chamada até uma cefaleia entrovoada, ou uma sensação que estourou algo na cabeça, uma dor empancada, como se ela já começasse no máximo, o pior da vida. Então, pensando em dor de cabeça, esse é o típico de dor que pode ser um AVC ou um AVC hemorrágico. Então, a dor de cabeça da enxaqueca, que é uma dor que vai evoluindo ao longo de algumas horas, que já tem um padrão muito típico de repetição, a gente não pensa em AVC, mas cefaleia, que é dor de cabeça súbita ou a pior da vida, pode ser um AVC, um evento cerebrovascular. E dos sintomas clínicos, esses 3 que eu comentei, eu vou falar mais uma vez só para a gente reforçar. S de sorriso, A de abraço, M de música, ou seja, sorriso, abraço, música, U de urgente. Qualquer alteração desses 3 é um indicativo de sintoma de AVC. E pensou assim, ó, estou bem, de repente isso aconteceu, ou seja, de uma hora para outra, ou dormiu são, acordou com esse sintoma, essa evolução súbita ou inesperada, aguda, faz a gente pensar nesse déficit como um AVC e a recomendação é urgente buscar assistência hospitalar. Ô, doutor, o senhor falou aí, né, nesses sintomas, boca torta, né, questão do sorriso, você sentiu ali que a boca está um pouquinho torta, o abraço, o braço ali está um pouquinho fraco, né, eu posso entender também que pode acontecer isso numa perna, né, uma das pernas ficar fraca, né. Agora, existe um sintoma mais fraco, por exemplo, a pessoa teve uma dor de cabeça, ela se automedicou, não teve nenhum desses sintomas fortes. Mas aí depois ela vai ao espelho e ela percebe um olho está mais fechado que o outro, sei lá, a boca está um pouco mais paralisada, mas não chegou a ponto de ficar torta. Existe isso ou ele só vai nesse grau máximo? Existe. Existe uma escala de classificação de sintomas de AVC que quanto maior o número, mais grave é. Ela vai de 0 a 42. Então, o AVC leve é quando a gente, nessa escala, quando avalia o paciente, gradua ele até 5 pontos.
acima de 5 já é moderado, acima de 15 é muito grave. Então, de fato, tem AVC que vai ser leve e o sintoma não vai ser incapacitante, mas tem um AVC que pode ser grave e levar à incapacidade, a pessoa ficar em cadeira de roda, acamada ou mesmo à morte. Então, de 10 a 20% dos pacientes com AVC morrem por causa dessa doença. Então, é uma doença grave. Então, como a gente, à distância, não consegue dizer se esse AVC é leve ou não, a recomendação é: percebeu um sintoma desses três que evoluiu de uma forma súbita, boca torta, braço ou perna fraca, fala embolada, vai para o hospital. Por quê? Existe o AVC que dá esse sintoma leve, só que a história natural da doença, ou seja, o que acontece em quem não procura assistência e quem não trata, quem teve um AVC vai ter de novo. Então, o primeiro AVC pode ter sido leve, mas o segundo AVC pode ser grave ou mesmo fatal. Então, mesmo nesse sintoma leve, a recomendação é que busque assistência hospitalar, avaliação médica, para a gente poder estratificar, ou seja, definir qual é a gravidade desse AVC e, principalmente, entendendo que, está aqui um dado importante para quem está nos ouvindo gravar esse número. O AVC do tipo isquêmico, a gente não chegou a comentar, né, mas 80% aproximadamente vai ser do tipo isquêmico, 20% vai ser do tipo hemorrágico. Esse AVC do tipo isquêmico, que é o mais comum, existe um tratamento capaz de desobstruir aquela artéria, ou seja, a isquemia vem disso, uma artéria cerebral entope, os neurônios que receberiam aquele sangue deixam de receber o nutriente e morrem. Então, essa obstrução, essa isquemia, nas primeiras 4 horas e meia, é possível que o déficit seja revertido se a gente iniciar o tratamento. Então, pense, se a pessoa estiver em casa, estiver distante do hospital, o tempo começa a contar na hora que o sintoma iniciou, até chegar no hospital, a gente identificar, fazer os exames importantes, definir e indicar o medicamento. E no máximo 4 horas e meia. Então a informação que fica é, na suspeita de AVC, por que precisa correr para o hospital? Porque se for AVC isquêmico e estiver nessa janela de tratamento, o paciente pode se beneficiar do uso desse medicamento e o sintoma reverter. A pessoa chegar no hospital de cadeira de rodas, ou seja, uma hemiplegia, sem movimentar nada do lado do corpo e sem falar, e sair andando e conversando, quando o tratamento adequado dá tempo de ser feito. Então, para quem está nos ouvindo, termina que na dúvida se o sintoma é leve, moderado ou grave, essa avaliação ela é mais precisa. Os nossos hospitais estão preparados para identificar e fazer os tratamentos para esse paciente que interna com suspeita de AVC. Doutor, as pessoas que são acometidas da isquemia, né? A isquemia cerebral que o senhor acabou de falar aí. Opa, peraí, só um minutinho aqui. Deu uma panezinha aqui no meu celular. Essas pessoas, o senhor disse que ela pode ter a reversão do quadro, mas quando ela tem uma doença que acaba degenerando ali, né, alguns órgãos, por exemplo, a diabetes, né? A pessoa tem a diabetes, aí tem uma isquemia cerebral. Ainda assim, com essa doença que, digamos, já está num quadro avançado, pode-se mexer ali e desobstruir essa artéria, mesmo ela sendo diabética? Com certeza. Na verdade, quando a gente vai olhar quem tem AVC, 90% dos casos vão ter fatores de risco muito comuns. O senhor comentou do diabetes, é uma causa comum realmente, mas também hipertensão, problema de colesterol, obesidade, sedentarismo, dieta inadequada, tabagismo, bebida alcoólica em excesso. São problemas que, se a gente for observar, são muito comuns. E, na verdade, eles são fatores de risco para ter AVC. Não contraindicam os tratamentos. Então, principalmente a pessoa que tem essas doenças tem que ficar mais atento, porque o que o tratamento faz? Nessas primeiras 4 horas e meia, se o paciente chegar a tempo, a gente conseguir definir a doença, fazer os exames, porque não é só pela avaliação clínica, a gente precisa fazer exames complementares. Por isso que eu comento aqui de hospital, porque o exame complementar fundamental é a tomografia de crânio. Então, hospital de menor porte, unidade de pronto atendimento que não tem o tomógrafo, termina que a gente não consegue dar a melhor assistência por isso, porque o exame fundamental para a gente definir o que fazer é a tomografia. Mas voltando, a presença dessas doenças cardiovasculares, como diabetes, hipertensão, problema de colesterol, não contraindica o tratamento. Na verdade, faz com que a suspeita de AVC nessas pessoas seja muito maior. E quando chega no hospital, a título de curiosidade, só para falar
Se a glicemia estiver muito alta, os nossos protocolos estabelecem, né, com base nas diretrizes nacionais e internacionais, se a glicemia estiver muito baixa ou muito alta, naquele momento a gente corrige e ainda assim, se tiver indicação, possibilidade de usar o medicamento, ele vai usar. Então, o que o tratamento trombolítico faz nesse AVC que está acontecendo é desobstruir aquela artéria. Então, esse é um tratamento que a gente chama de fase hiperaguda, ou seja, como se tivesse um incêndio acontecendo no cérebro, está pegando fogo, os neurônios estão morrendo. O que a gente vai tentar fazer é estancar, entre aspas, esse sangramento, entre aspas, ou seja, parar essa queimada para diminuir os danos neuronais. E aí, depois, no momento seguinte, a gente vai pensar, poxa, esse paciente está com diabetes muito descompensado. Se não compensar esse diabetes, ele vai ter outro AVC. Então, essas doenças são fatores de risco que fazem com que, naquele momento hiperagudo, não contraindica o medicamento em si, mas faz com que, depois dessa fase hiperaguda, dessas primeiras 4 horas e meia, a gente volte as atenções a controlar melhor essas doenças, esses chamados fatores de risco. Bom, nós falamos aí da isquemia cerebral, né? A hemorragia, o AVC, e eu queria falar sobre a hemorragia também, mas tem um outro nome, né? Quando a pessoa tem um aneurisma cerebral, né? Queria que o senhor explicasse aí, doutor, se também pode ser revertido ou se não tem jeito quando é o aneurisma. Perfeito, Barbosa. É uma pergunta importante, mas felizmente é o tipo de hemorragia cerebral mais rara. 1 a 1,5% dos casos vão ser por ruptura de aneurisma. E por que eu digo felizmente? Porque é a doença mais catastrófica da neurologia vascular. Em torno de 1 a cada 4 pacientes que têm uma ruptura de aneurisma não dá tempo nem de chegar na assistência médica, morrem antes. Então, o aneurisma, quando rompe, é uma verdadeira catástrofe. Então, desses 3 tipos, vamos dizer assim, o AVC tipo isquêmico, 80% a 85% dos casos. O hemorrágico, por hemorragia dentro do parênquima cerebral, 10% a 15%. E a hemorragia subaracnoide por ruptura do aneurisma é 1 a 1,5% dos casos. É uma doença, como eu já comentei, devastadora, mas da mesma forma que a gente já comentou dos tipos dos outros AVCs, necessita assistência hospitalar e usualmente é um paciente que precisa de acompanhamento em UTI, dada a intensa gravidade. Na ruptura do aneurisma, a dor de cabeça, que é essa chamada cefaleia introvoada, a pior da vida, ela é mais comum nesse tipo de ruptura de aneurisma. Só que, como a gente já comentou, é uma doença muito rara. Então, nem toda dor de cabeça vai ser por ruptura de aneurisma. Mas quando é uma ruptura de aneurisma, é um quadro realmente devastador. Só para dar um exemplo. Uma paciente uma vez conversou comigo que a sensação que ela teve quando teve a dor de cabeça da ruptura do aneurisma foi como se ela tivesse tomado um tiro na cabeça. Ela me falou que estava no metrô e teve uma dor tão intensa que ela passou a mão na cabeça para ver se estava sangrando, olhou para a janela para ver se tinha quebrado, né? Como é que o tiro bateu nela e não quebrou um vidro, e aí ela apagou. Então, a hemorragia subaracnoide ela é catastrófica, mas felizmente ela é muito, muito rara. E quando a gente pensa em fatores de risco, né, só para fechar esse tópico, embora seja raro, quando acontece a gente também precisa fazer os tratamentos, pressão alta e tabagismo são os fatores de risco mais associados à ruptura de aneurisma. Então a gente volta a falar de novo de uma doença metabólica, que é a hipertensão, e de um hábito nocivo à saúde, que é o tabagismo. Então, pensar em doenças cerebrovasculares, ruptura de aneurisma, AVC hemorrágico, AVC isquêmico, é importante demais a gente falar sobre a prevenção. Porque a gente acabou trazendo dados aqui sobre a gravidade das doenças. E, por exemplo, a hemorragia subaracnoide, a gente não consegue reverter os déficits. Então, essa urgência de tratar é para a gente identificar o AVC do tipo isquêmico, que esse sim a gente consegue mudar a história natural da doença, ou seja, que é reduzir o risco de incapacidade e reduzir o risco de morte quando a gente identifica rápido e trata rápido esse paciente. Pérola Cordeiro quer fazer uma pergunta, Pérola? Bom dia, doutor. Bom dia, você de casa. Olha, eu queria entender sobre os sintomas, então, de AVC hemorrágico e o isquêmico. Eles são os mesmos? Tem diferença? Como é que o paciente pode perceber
ou até mesmo identificar para chegar no hospital de forma mais rápida, já que às vezes esse transporte, a gente que mora mesmo aqui em uma cidade que tem muitas outras circunvizinhas menores e que não tem tantos tratamentos quanto ali o tomógrafo, por exemplo, poderia identificar e vir com mais rapidez. Tem diferença entre os dois sintomas ou não? Ótima pergunta, Pamela. Na prática clínica, a gente não consegue diferenciar. Realmente, a diferença de AVC hemorrágico para o AVC isquêmico, a gente só consegue fazer pela tomografia. Porque o sintoma clínico que a pessoa manifesta é da área do cérebro que teve o dano. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que tenha uma hemorragia na região frontal direita da cabeça. A pessoa vai perder o movimento do lado esquerdo do corpo, porque essa região frontal é responsável pelas funções de movimento. Só que da mesma forma que uma hemorragia, quando se espalha o sangue, ele comprime o neurônio perde a função e dá o sintoma no corpo, quando tem uma isquemia, o processo é semelhante. Há uma obstrução ao fluxo, se o neurônio não recebe nutriente, nessa mesma região frontal, se for uma isquemia, o sintoma no corpo vai ser o mesmo, perder a força do lado, hemorragia ou isquemia do lado direito do cérebro, vai dar sintoma do lado esquerdo do corpo. Então, essa escala que a gente comentou mais cedo, do SAMU, sorriso, abraço, música, ela detecta mais de 80% dos sintomas do AVC isquêmico ou hemorrágico. A gente não consegue, só por esses sintomas, diferenciar. Então, repito mais uma vez, por que a gente fala do hospital? Porque o exame que faz essa diferenciação é a tomografia. Ressonância também é um excelente exame, só que no dia a dia é o exame mais difícil de acesso e a tomografia ela é mais rápida. Então, por que a gente fala muito da pessoa chegar rápido ao hospital? Porque quando ela chega ao hospital, a gente não vai indicar o tratamento de imediato. A gente vai fazer essa avaliação clínica, alguns exames rápidos, como por exemplo a glicemia, um eletrocardiograma, e um tomógrafo. A gente precisa fazer uma tomografia para diferenciar se esse sintoma é por uma hemorragia ou o sintoma é por uma isquemia, porque ambos vão dar um déficit, uma perda de movimento ou uma perda de sensibilidade súbita, e vão ser também da mesma forma. Estou bem, de repente o sintoma vem. Às vezes a pessoa não quer nem acreditar. Está almoçando, o braço fica fraco. Aí tenta falar, a fala fica embolada. Na mesa de casa, aí um neto ou um sobrinho acha que o avô está brincando ou está fingindo. Porque o sintoma é repentino. Então, em resumo, clinicamente a gente não consegue diferenciar o que é isquemia ou o que é hemorragia. Só no hospital com a tomografia. Mas, felizmente, a maioria dos AVCs vão ser desse tipo isquêmico que tem esse tratamento capaz de reverter. O AVC por hemorragia dentro do cérebro, diferente da hemorragia subaracnoide, se a gente fosse botar assim em escalas de gravidade. O mais grave de todos é a hemorragia subaracnoide, depois vem a hemorragia intraparenquimatosa, que é o AVC hemorrágico principalmente associado à hipertensão, e o AVC do tipo isquêmico. Então, a gente não consegue diferenciar sem essa avaliação com o exame complementar. Olha, eu tenho outra pergunta que é sobre os grupos que podem ser mais propensos. Tem o quê? Fator genético? Pode acontecer ali também por idade, sexo? O que acontece ali para esses grupos terem uma probabilidade maior para o AVC? Existe, doutor? Vamos lá, Pamela. Quantas pessoas você conhece que é hipertenso? Quantas você conhece que é sedentário? Quantas você conhece que não cuida da alimentação? Imagino que muitas, né? Ou seja, quando a gente olha esses fatores de risco para o AVC, eles estão espalhados em homem e mulher, idoso e jovem. Tanto que tem estudos brasileiros mostrando que a incidência de AVC ao longo dos anos está aumentando em pacientes jovens. E a gente vê aqui nos hospitais nossos, paciente com 30 anos, paciente com 40 anos, internando com sintomas de AVC. Então, para quem está nos ouvindo, é importante saber que o AVC não escolhe idade. E só um dado para a gente perceber. Ó. Se você que está nos assistindo aí está em uma sala com 4 pessoas, uma dessas 4 teve ou vai ter AVC ao longo da vida. Então, é uma doença muito, muito, muito frequente. Uma a cada 4 pessoas teve ou vai ter o AVC ao longo da vida. Principalmente quando a gente olha esses fatores de risco. Então, você perguntou sobre o grupo de risco.
Então, 90% dos AVCs, ou seja, 9 em cada 10 casos de AVC, vão estar ligados a 10 fatores de risco, que são esses fatores chamados modificáveis. Somente 10% vão ser associados a alguma doença genética em si. Então, toda vez que a gente aborda a questão do AVC, a gente foca principalmente nos 10 fatores modificáveis. Porque se eu consigo controlar esses 10, a chance de ter um AVC diminui. E quais são esses 10 fatores? Para quem está nos ouvindo agora, preste atenção se você tiver nessa lista. E principalmente, quanto mais itens dessa lista você tiver, maior a sua chance de ter AVC. Então, o grupo de risco está principalmente relacionado a ter mais fatores de risco. Quanto mais fatores de risco, maior a chance de ter um AVC. Então, a gente divide esses fatores de risco basicamente em 2 grupos. Questões metabólicas, questões comportamentais. O que são essas questões metabólicas? As doenças: hipertensão, diabetes, problema de colesterol, obesidade. Quais são as questões comportamentais? Ou seja, aquilo que a pessoa faz que aumenta o seu risco de ter AVC. Inatividade física, ou seja, sedentarismo, dieta inadequada, bebida alcoólica em excesso e fumo. Qualquer quantidade de fumo é fator de risco. Então, a gente falou aqui 8 fatores. E para fechar a lista, tem algumas doenças cardíacas específicas, como, por exemplo, fibrilação atrial, que é o paciente que ele faz acompanhamento com o seu cardiologista para cuidar dessa ou de outras doenças específicas da cardiologia. E, por fim, os fatores psicoemocionais, ou seja, transtorno mental, estresse, burnout, entra também como um desses 10 fatores de risco para AVC. Então, quem nos ouviu aí, se identificou. Quanto mais fatores você teve, aproveite se você ainda não teve AVC e se cuide. Ainda dá tempo. Doutor Fernando, com relação à feira de saúde, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais. O que é que vai acontecer nessa feira? As pessoas podem ter acesso aí a algum tipo de serviço? Perfeito, Barbosa. Essa feira de saúde, ela é um complemento de uma ação que o Hospital Costa do Cacau organizou esse ano, que vai ser a primeira corrida de conscientização ao AVC, que vai ser no dia 26 de outubro. Essa corrida vai ter largada ali na frente do centro de convenções, e como toda corrida, a gente monta um QG, uma tenda para organizar as questões ali da corrida, distribuição de kits. O que a gente aproveitou esse ensejo, ou seja, esse contexto? Em parceria com a UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz, a gente, no dia anterior à corrida, ou seja, no dia 25 de outubro, a gente vai promover uma feira de saúde, justamente falando desses 10 fatores de risco que a gente comentou aqui, para levar para a nossa população informações quanto à prevenção de AVC e informações quanto a reconhecer os sinais e sintomas e, inclusive, até a avaliação do risco de AVC e risco cardiovascular ali no momento da feira. Então, a feira vai começar às 7 da manhã do dia 25, vai até às 17 horas. Não precisa de encaminhamento. A pessoa que estiver passando ali na Avenida Soares Lopes, encosta o carro e pode parar, é uma demanda espontânea. Então, teremos alunos da universidade, nós professores também estaremos juntos, e vamos fazer a aferição de pressão, aferição de glicemia, avaliação da cintura abdominal, que também é um fator de risco para doenças cardiovasculares, eletrocardiograma também, e essa chamada estratificação de risco, que é avaliar medicações em uso, hábitos, doenças prévias, e esse aplicativo ele dá um score de risco de AVC, o risco de evento cardiovascular dos próximos 5 a 10 anos. Então, quem está nos ouvindo, aproveita esse momento, a gente vai estar lá o dia inteiro, justamente essas orientações, que AVC é uma doença prevenível na maioria dos casos. Então, o foco, de fato, quando a gente fala na feira de saúde, é enfatizar a importância da prevenção e a gente aproveita para empoderar a população sobre o reconhecimento dos sintomas. Só título de exemplo, Barbosa, em 2023 a gente fez um evento com esse objetivo aqui em Itabuna, com parceria com a Faculdade AFIA, a Faculdade de Santo Agostinho, e aqui na AFIA a gente fez um evento na praça e fizemos interrogatório às pessoas que passavam, né? Olha, eu gostaria de fazer umas perguntas sobre, sabe o que é AVC? Sabe reconhecer os sintomas? E a maioria das pessoas não sabia reconhecer sintoma de AVC. Boa parte confundia sintoma de AVC com sintoma do infarto. E horas,
Se o AVC, a maioria absoluta, acontece em casa, a pessoa em casa não sabe reconhecer, os pacientes vão chegar tarde na assistência sem a chance de fazer esse tratamento que reverte a doença. Então, a gente aproveita essa feira também para empoderar a população com conhecimento sobre reconhecer os sintomas do AVC e saber que, olha, sintoma de AVC, não use AS em casa. Não dê remédio para baixar a pressão. Precisa correr para o hospital. Porque se for, por exemplo, uma hemorragia e você der o AS, a hemorragia vai aumentar. Se for um AVC do tipo isquêmico e você der um remédio de pressão e a pressão baixar demais, a isquemia vai piorar. Ou seja, qual é a melhor orientação para quem está nos ouvindo fazer diante de uma suspeita de AVC? Corre para o hospital. Então, me ouve? Estou ouvindo. Pode continuar. Pode concluir. Então, é a gente falar sobre medidas de prevenção e como reconhecer esses sintomas. Esse SAMU, a gente bate muito nele, que são mais de 80% dos sintomas de AVC, vai ter um desses três. Sorriso, abraço, alterados. Doutor Fernando, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no programa. Eu agradeço bastante, né? E parabéns por essa iniciativa aí da feira, né? Levar a saúde até a população. Essa é uma iniciativa muito bacana aí por parte do Hospital Costa do Cacau e de vocês, profissionais da saúde. Eu que agradeço o espaço e fica aqui o convite. Estaremos lá aguardando vocês. 25 de outubro para a Feira de Saúde, dia 26, a partir das 6h30, vai ser a nossa corrida. Infelizmente, as vagas já acabaram para a corrida, mas a feira vai ter para todo mundo que chegar lá. A gente estará lá a postos. Ok, muito obrigado, doutor. Conversamos aí com o doutor Fernando, né, neurologista, falando sobre a importância, né, de cuidar da saúde cerebral. Ele que é especialista, mestre, doutor, professor do curso de medicina. Pérola, segue você aí, né? E você que está assistindo Bem Viver, até a próxima semana com mais uma boa entrevista aqui, um bom tema para você cuidar da sua saúde. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né? Era a TV Cabo,
Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Eu sou Fernanda Andrade, tricologista, especialista em calvície e queda capilar. Aqui na clínica utilizamos ciência, tecnologia de ponta, exames de imagem e protocolos exclusivos para tratar com precisão, entregando assim resultados reais e duradouros. Mais de 500 pacientes já passaram por aqui e recuperaram não só a saúde dos fios, mas também a confiança e a autoestima. Cada fio conta uma história e eu estou aqui para ajudar você a reescrever a sua. E estamos de volta depois do Bem Viver. Eu quero deixar um abraço aqui bem especial hoje. Ó, você que está assistindo ao TV News, deixa seu nome aqui embaixo também, porque até o final do programa eu mando aqui um abraço, mando um beijo para você. Mas o abraço hoje especial vai para o Marquinhos e o Adriano, que estamos assistindo lá na IFX. Um beijo para o Marquinhos, um beijo para o Adriano. Fica ligadinho aqui com a gente também até o restante do programa, viu? Até o finalzinho do programa tem mais novidades, tem mais coisas boas aqui para você de casa que nos acompanha. Mas de volta aqui com as nossas notícias, essa é uma daquelas que dá aquele susto. Quando se fala em celular, às vezes a bateria fica mais viciada, o uso do aparelho durante o carregamento é muito perigoso. Agora, além disso, existem baterias portáteis também que podem ficar prejudicadas, ou seja, o uso delas se torna mais perigoso. E esse caso, uma câmera de segurança registrou um acidente muito triste e que dá aquele pânico só em se ver a explosão. O homem tentou morder então a bateria de um celular e ela acabou explodindo no rosto do rapaz. A gente tem um vídeo, as imagens já circulam nas redes sociais e servem também como alerta para nós. Por isso, pode colocar, produção. Olha, a gente vê o exato momento em que ele pega a bateria, coloca no rosto, leva para a boca, morde e acontece ali a explosão. A bateria continua em chamas, a gente vê um perigo ali enorme, né? Eu acredito que tudo isso, gente, é um risco tremendo, né? Na verdade, as pessoas precisam entender. Oi? Na verdade, as pessoas precisam entender que algumas coisas a gente precisa evitar, né? Comportamentos como esse, obviamente, podem trazer ali até a letalidade, ser letal, ser fatal.
Então, poxa, pegar uma bateria, colocar na boca, morder, são aqueles pensamentos intrusivos que ficam na cabeça da gente, sabe? Quando a gente vê algo e quer fazer e você sabe que aquilo ali pode ter um perigo à sua vida, é melhor evitar. O uso do celular também no carregador, quantas explosões, pessoas amputando membros, braços, dedos, é muito perigoso, muito perigoso, muito perigoso mesmo. Então, fica essa dica aí para você de casa, né? Vamos evitar esses problemas, até porque o que a gente quer é o telespectador da TV cheio de saúde, vivendo em paz. Mas uma outra notícia que eu tenho aqui para você de casa que nos acompanha é que um piloto de avião foi preso por abuso sexual infantil. Ele pagava cerca de R$ 30 até 100 em fotos íntimas de crianças. É isso mesmo. O piloto Sérgio Antônio Lopes, pode colocar a imagem na tela, Cássio, por favor. 60 anos, foi preso aí então ontem, segunda-feira, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Ele é suspeito de chefiar, então, uma rede de abuso sexual infantil, que pagava entre R$ 30 e R$ 100 por fotos das vítimas. E, de acordo com a Polícia Civil, as fotos eram enviadas por responsáveis como mães, pais, avós, por meio do WhatsApp. O suspeito usava documentos falsos para levar essas crianças e adolescentes a motéis, onde ele cometia os abusos. De acordo com a delegada Ivalda Leixo, a diretora do DHPP, os pagamentos eram feitos via Pix e, em alguns casos, incluíam despesas como aluguel, medicamentos e até a compra de uma televisão. Então, o que aconteceu? Esse caso é um dos que acontecem todos os dias no Brasil. Essas coisas, elas deixaram de agir em uma única vez. E quando eu digo essas coisas, gente, eu falo o abuso sexual e todas as suas formas de serem praticados. O abuso por via das redes sociais, em que esse homem utiliza imagens ali de outras pessoas para fingir que ele é aquela pessoa no perfil, pedir foto de adolescentes, pedir fotos de crianças, depois ter o encontro, o ato sexual e até o tráfico também. E também o tráfico de crianças. É muito triste tudo que vem acontecendo no mundo e essa é uma vitória, né, para a população ter um abusador sexual preso. Era um piloto, ainda bem, né, que foi desmascarado e agora a gente espera que as vítimas sejam identificadas. Até o momento, 10 vítimas já foram identificadas. A polícia acredita que o número seja superior a esse. O celular do piloto já foi apreendido. Isso indica a existência de outras vítimas em outros estados, não só em São Paulo. E a apuração segue, então, para identificar as vítimas dos possíveis compartilhamentos material. Ou seja, podem existir outras crianças, outros adolescentes vítimas desse criminoso. E agora a polícia segue fazendo ali a procura de acordo com as transferências via Pix, as imagens capturadas pelo celular dele, recuperadas após serem apagadas, os grupos também onde tinham outros homens. E fica esse alerta para você, mamãe e papai de casa, protejam seus filhos, cuidem das suas crianças, cuidem dos seus meninos, não se vendam por dinheiro nenhum nesse mundo, a inocência, a pureza, o corpo do seu filho é único e merece ser respeitado. A infância merece ser respeitada. E qualquer ato que seja contra isso é crime. Qualquer prática que seja contra o respeito desse corpo, qualquer violação é crime. Mas agora a gente vai para mais um quadro especial dessa manhã, de terça-feira. E fiquem agora com Dalila. Dalila em o quadro Os 10%. A sua motivação profissional que faltava em sua manhã.
Seja muito bem-vindo ao seu programa Os 10%. Nós estamos aqui sempre para contribuir com o seu crescimento. E hoje nós temos um tema muito relevante e interessante que compõe 80% do ser humano. Você aí sabia que você não é apenas razão, mas sim emoção? A gente quer falar hoje de uma inteligência que todos nós precisamos e que existe uma carência muito grande recentemente, que é a inteligência emocional, bem como a inteligência relacional. Eu sempre falo aqui que a nossa vida muda com base nas pessoas que entram e saem dela, ok? E a gente pode mensurar a nossa vida com base nessas relações humanas. Tudo começa e termina em pessoas. E eu trouxe uma convidada que tem uma competência gigantesca, inquestionável, para nos auxiliar nesse raciocínio, ok? Para que você aí aprenda melhor a se relacionar em todas as áreas da sua vida, ok? No quesito profissional, no quesito relacional, amoroso, no quesito de se relacionar com você mesmo. Porque todo relacionamento que externamos, ele está vinculado à relação que a gente tem com a gente mesmo. Então, eu gostaria muito de chamar aqui a Ana Artigas, é uma profissional maravilhosa de Curitiba e a nossa convidada. A gente não combinou a roupa, né? Mas isso está mostrando que é uma coincidência muito boa, que a gente tem gostos parecidos. A gente está aqui de azul, ama azul, né, Ana? Você é muito linda, seja muito bem-vinda ao nosso programa Os 10%, onde a minoria está nos 10%, a minoria que tem resultados diferentes, porque sabe se relacionar de uma maneira diferente. Tudo bem, Ana? É verdade, minha querida, tudo bem. E além do bom gosto, a gente tem uma super sintonia, né? Sim, eu quero logo, gente, apresentar. Não combinamos e estamos juntas. Sim, eu quero apresentar, gente, Ana Artigas. Ela é neuropsicóloga, especialista em relacionamentos inteligentes e relações humanas. Ela é escritora best-seller, tá? Inteligência Relacional é o nome do livro dela. É coautora também dos livros Soft Skills e Lidere como os Grandes. Ela é mestre em Neurobusiness pela faculdade da FCU, lá na Flórida, tá, gente? Onde ela também validou sua teoria com o método classe. As 6 habilidades da inteligência relacional. Ela também é MBA Executivo Internacional pela FGV, mais de 25 anos de experiência em liderança e gestão. Ela é mentora de executivos, professora de MBA e diretora do Instituto Ana Artigas. Como escritora e colunista, ela participa também de debates em canais de TV e rádio. Ela dissemina a inteligência relacional através de mentorias, treinamentos, workshops, palestras presenciais e online e muito mais. O currículo é extenso, a competência é extensa, jovem, bonita, do bem, principalmente. E aí eu já quero começar, Ana, a gente batendo esse papo para a gente começar aí a nossa largada. Quais são os maiores desafios hoje dos relacionamentos? Desafios dos? Relacionamentos. Ah, sim. Bom, são vários, né? Eu costumo dizer para as pessoas assim, que na maioria das vezes não somos nós que adoecemos, são as nossas relações, né? Então, na verdade, relacionamento é tudo. Você está bem com as pessoas que você ama, que você gosta, que você interage, a gente fica leve. Quando os perrengues começam a acontecer, tudo se desequilibra, né? Então, na verdade, o relacionamento é uma ferramenta poderosíssima de sucesso e de equilíbrio na vida da gente. Então, acho que esse já é um ponto super importante para a gente entender por que a gente tem que desenvolver essa habilidade. Perfeito. Como você disse que relacionamento é tudo, então, mestra, como que a gente já vai desenvolvendo? Como se relacionar melhor no quesito profissional? Vamos começar no profissional. Ótimo. Veja, e acho importante você falar do profissional, porque o líder, porque consegue ter uma boa inteligência emocional e relacional, ele engaja melhor,
ele traz melhores resultados, as pessoas gostam de estar perto dele, né? A liderança fica muito mais humanizada. E quando a gente também nos relaciona bem com a nossa equipe, com os nossos pares, com as pessoas que estão próximas da gente, sem dúvida nenhuma, os resultados ficam muito mais ativos, né? Porque você diminui a competição e você aumenta a conexão, que é o que a gente quer. Então, veja, e aí, obrigada por ter falado do livro, né, e da questão toda envolver enquanto ciência, enquanto conceito da inteligência relacional, que eu fui validar lá fora porque ela é uma ciência, né, e eu criei um método chamado método classe. Que o que é classe? Eu sempre digo para as pessoas que classe nada mais é do que a forma elegante com a qual a disponibiliza para o outro, né? A classe está no muito obrigada, no com licença, no puxa, desculpa, eu errei, nossa, eu acho que você tinha razão. Às vezes eu brinco que são aquelas palavrinhas mágicas que os nossos pais nos ensinaram e a gente esquece de fazer. A gente vai esquecendo, a gente vai entrando numa loucura do dia a dia e a gente esquece do básico dentro das relações, né? Então o classe ele vem com esse propósito para mostrar que o C do classe é a consciência. Como que eu consigo ter consciência sobre as minhas habilidades, sobre quem sou eu de verdade, né? Sobre o que eu sou capaz de fazer, o que eu sou capaz de entregar. Então, primeiro eu tenho que começar por um nível alto de consciência. Diga lá. Já começa com essa letra C, maravilhoso. Então vamos, antes de falar da inteligência relacional laboral, vamos falar da inteligência relacional com a gente mesmo? Que é essa comunicação que a gente trata com a gente mesmo, com esse C que você acabou de mencionar? Perfeito. Porque é exatamente isso. Primeiro a gente tem que se relacionar com a gente mesmo. Uma relação saudável, positiva e até estratégica com a gente, né? Quando você consegue entender até onde você consegue ir, quais são as suas habilidades, de que forma você age, como controlar um pouquinho os teus impulsos, né? Como não agir de uma forma tão reptiliana, tão básica, tão basal. A gente começa a entender, primeiro isso, para daí a gente conseguir entender o outro. Por isso que o classe começa com o C, de consciência, e termina com E de empatia, não ao contrário. Às vezes a gente acha que a gente é empático, mas se nós não formos capazes de olhar para nós mesmos, nós jamais conseguiríamos ser empáticos. E é uma coisa muito louca, porque todo mundo que eu converso, quando eu dou minhas palestras e meus treinamentos e tal, eu pergunto, gente, quem é empático aqui? Todo mundo levanta a mão, né? E eu digo, ok, então vamos pensar o seguinte, se fôssemos verdadeiramente empáticos, nós teríamos uma sociedade muito melhor. Nós teríamos conflito, menos guerra, menos traição, menos confusão na nossa vida, né? Pessoal e profissional. Então, essa relação primeiro comigo mesmo, ela é fundamental, qualquer qualidade no relacionamento. O primeiro passo relacional é estar bem comigo. E ter habilidade e um pouco de confiança e coragem para a gente se conhecer. Porque aí eu digo o seguinte para as pessoas, a gente só vai com o outro até onde a gente foi conosco próprios, né? Com a gente mesmo. Eu não levo uma criança para fazer uma trilha se eu nunca fiz. Eu não sou louca de expor uma pessoa frágil, né? Ou que não sabe se defender para fazer uma trilha. Se eu me conheço e sei que caminho eu vou fazer, ok, vem comigo e vamos lá. Agora, ok, vem comigo, não sei para onde é que eu estou indo, fica um pouco estranho, né? Aí, assim, os dois começam a se bater, 2 ou 3, ou uma relação inteira, um grupo inteiro, e não se chega a lugar nenhum. Né? Perfeito, então, perfeito. Essa relação Com certeza, começa com a gente mesmo. Isso, e a questão da liderança é justamente isso, abrir caminhos pela própria experiência. Eu também amo liderança, a gente trabalha com uma metodologia de liderança também, e é basicamente isso, né? Eu abro caminhos pela minha experiência, e como eu descobri um caminho melhor, abrindo o caminho que já é dificultoso, existem desafios, eu vou trazer alguém para o lugar seguro. Né? E essa relação que eu tenho com o outro é um espelhamento de como eu me vejo, como eu me relaciono comigo mesmo. E aí a gente pode dizer também que é o diálogo interno, né? É o diálogo que eu tenho comigo mesmo. O como eu falo comigo, eu me comunico comigo, eu vou me comunicar com as pessoas.
Então, isso realmente é imprescindível, é maravilhoso. Amiga, Ana, diz pra gente aí agora no quesito laboral, tá? Nos seus mais minuciosos detalhes. Você como palestrante, você também que sempre está aí em empresas, quais são os desafios das empresas no quesito aí do clima organizacional que super tem a ver com a questão da inteligência relacional? Pois é, veja bem, na verdade, assim, aquilo que a gente comentou um pouquinho da liderança, né? Quando a gente não consegue uma equipe, quando a gente não consegue trazer as pessoas para a gente não consegue criar um ambiente positivo e produtivo. E isso, o que acontece? Voltando àquela questão, se eu não sei quem sou, se eu não sei quais são as habilidades das pessoas que estão perto de mim, como que eu vou fazer uma entrega consistente? Como que eu vou manter um ambiente equilibrado? Não tem como, né? Porque assim, se eu sei, por exemplo, que eu sou uma pessoa desenvolta, assertiva, objetiva, mas eu não sou, por exemplo, afeita a detalhes, tá? E eu tenho alguém na minha equipe, ou que trabalha do meu lado, que tem essa habilidade. Quando eu entendo isso, e eu estou dentro de um projeto onde várias habilidades são importantes, e eu olho para o outro e digo, nossa, olha que legal isso que essa pessoa faz. Se eu trouxer ela para cá, a gente vai conseguir juntar forças, somar forças e entregar melhor. Isso é positivo para quem está na organização, né? Para você enquanto profissional que está entregando, é fundamental para a equipe, é fundamental para o resultado, para o processo, para o líder, para o cliente e para o mercado de forma geral. Percebe? O mundo entra numa engrenagem positiva que vai nos levar mais longe. Ao contrário disso, na contramão disso, se eu não olho para você enquanto uma pessoa capaz de entregar, mesmo que você seja diferente de mim, porque a grande diferença e dificuldade das pessoas é essa. Eu sou bom nisso, eu me basto, se eu fizer eu sou melhor, eu vou entregar mais, e eu não olho no que o outro me complementa. E é impossível que todo mundo seja perfeito em tudo, isso não existe, né? Então, assim, se eu tenho um tipo de habilidade, outro tem outro, eu consigo olhar para ele e dizer, nossa, que legal isso que você faz, vamos fazer junto e vamos entregar melhor. A engrenagem é extremamente positiva e colaborativa. E isso em tudo, vamos pensar, a gente falou da liderança, né? Mas vamos pensar na venda. Se eu consigo ter uma engrenagem com alguém que vende tanto quanto eu, que faz coisas legais, um é mais caçador, outro é mais fazendeiro, um é mais detalhista, outro é mais rápido, mas eu consigo criar uma conexão com isso, a minha taxa de conversão aumenta, a minha fidelização aumenta, os meus lucros aumentam, a equipe cresce em conjunto. Mas, infelizmente, as pessoas dentro das corporações ainda pensam muito mais na competição e na acusação, em puxar tapete um do outro, em tentar dizer quem é melhor e não pensam de forma coletiva. E daí os resultados não acontecem. E essa é uma grande... Desculpa. Não, pode falar. Perfeito, perfeito. É grande parte importante da entrega e da percepção da importância da inteligência relacional. Que quando eu estou praticando isso, entendendo a minha relação com o outro, os resultados são fenomenais. De empresas, eu também tenho essa experiência, essa vivência de andar em grandes corporações, multinacionais. E o que a gente vê? A cultura organizacional é muito importante. E tem uma frase que eu sempre digo, né? Que as pessoas estão cansadas de pessoas que falam bonito. A gente quer gente que age bonito. Falar, papagaio fala, né? E na verdade o exemplo, quem de fato somos, é o que vai detectar se realmente existe credibilidade ou não. Quando a gente fala de liderança, a gente entende que nas corporações existe o jogo do ego. Por quê? Porque a própria equipe, o próprio time, ele é a cara do líder dele. Certo? A cultura é a cara da liderança que se tem. Então, muitas das vezes, o líder que tem esse problema de ego, de entender e ser humilde e inteligente e falar, olha, eu não tenho essa habilidade que é muito importante, vem aqui que vamos somar junto o reconhecer
né? Eu acho que isso é muito importante, é o que falta muitas das vezes em muitos líderes e muitas empresas, corporações, é entender que a humildade é a inteligência. De você falar, você é muito bom nisso. Perfeito. E então vem comigo, né? Porque o outro vai se sentir importante, feliz e vai ter um resultado bacana, como você falou. O resultado vem disso, de multiplicar e não dividir. Mas aí vamos lá. Vamos supor, Ana, que a gente tem aqui líderes, empresários daqui da Bahia que estejam nos assistindo agora e que jogam no jogo do ego, certo? Eles jogam o jogo do ego, então eles não reconhecem, eles não admitem o que não sabem, certo? E tampouco ensinam seus colaboradores a tratarem assim uns aos outros. E aí, Ana, como a gente trata essa doença em pouquinhos minutos para esses nossos cabeçudos que tem muito potencial, mas o ego, a falta de humildade está cegando? Isso é uma complicação mesmo, né? E eu sempre digo para os líderes, contratem pessoas gentes de você, porque quando você começa a contratar igual, todo mundo entrega igual e todo mundo erra igual também, né? E aí, quando você fala do ego, ele também vai contratar, talvez, pessoas assim, e daí imagine, né? Uma junção desastrosa. Mas eu acho que assim, né? Eu acho que assim, o que é importante nessa equação? A gente entender exatamente o que você falou. Primeiro que eu só consigo ser bom o suficiente na soma de habilidades. Isso é um fator básico. Eu não sou ninguém sozinho, né? Desde que nascemos, somos validados pelo outro. A gente não aprende nem a comer, a se vestir, nem a falar, nem a andar se nós não tivermos alguém que nos suporte, né? A minha linguagem só acontece quando eu escuto o eco de outra voz. Se eu não ouvir alguém, eu aprendo a falar. Se não tiver alguém para me ensinar, eu não sei nem mastigar direito, porque eu não sei que tamanho, que proporção, que cheiro, que gosto. Os pais vão inserindo alimentos aos poucos para a criança aprender a comer, né? E isso, a partir daí, em tudo que a gente faz na nossa vida. Em tudo nós dependemos do outro. Para sobreviver, a gente depende do outro. O único registro que a gente tem na história é alguém que conseguiu sobreviver lá porque foi alimentado e criado por macacos, que de uma forma muito próxima nos ajudaram, né? A história dos lobos, que muita gente fala, e que também é uma historinha que existe por aí, que não é bem verdade, porque o lobo não conseguiria alimentar uma maçã, né? Mas, enfim, a gente precisa do outro para sobreviver. Então, essa coisa egóica, ela é um absurdo. Ela não leva ninguém a lugar nenhum. As pessoas ficam girando em torno delas mesmas. E eu também costumo dizer o seguinte, né? Aí a gente fala de novo da questão da empatia. Puxa vida, a gente, até para ser altruísta, a gente tem que entender que o egoísmo não leva a nada. Quanto mais egoísta eu sou, menos eu consigo desenvolver pessoas, menos eu consigo trazer resultado, menos eu consigo mostrar o meu potencial, porque daí eu fico girando em torno de eu mesmo. Então, eu acho que, assim, segue perceber isso, começar com a consciência, e daí vou falar rapidamente as outras habilidades, só para vocês terem uma clareza, né? Então, é consciência, o L de liberdade, o A de atração, que é ser visto pelo outro, o primeiro S de segurança, o segundo de sabedoria, e aí eu chego na empatia. Então, eu tenho que passar por todos esses passos para ter uma boa relação com o outro. Se eu não respeito a liberdade dele, eu não vou a lugar nenhum, porque as pessoas já, puxa, opa, o que esse líder está fazendo aqui, que ele não me engaja, que ele não me envolve, que ele não vê quem eu sou, ele não acredita no meu potencial. Então, você começa criando barreiras e não chega a resultado. Perfeito, Ana, muito bom, que método bacana. E eu vou te dizer uma coisa que eu aprendi, né, trabalhando justamente com pessoas e tudo é relacionamento, né? Eu aprendi e deu muito certo para mim, tá? E para você que está nos ouvindo, para você que está nos assistindo, coloca isso no seu coração, na tua mente e haja dessa maneira. A gente só consegue bons resultados quando a gente ativa a felicidade do outro. Porque nós vivemos num campo de sentimento. Olha só, na Califórnia descobriram que o coração é magnético. Ou seja, 95% do ser humano é o que ele sente, né? Volta para ele. Então, nós vivemos num mundo de sentimentos. Ou seja,
Se eu consigo ativar a alegria, o sentimento de pertencimento, de importância no outro, ele entrega mais. Eu me sinto útil, porque, de fato, se a gente não serve para viver, se a gente não vive para servir, a gente não serve para viver. Não é isso, Ana? Então, é um fluxo maravilhoso que cura a nossa alma, cura a nossa insegurança, porque tudo isso, esse jogo do ego, né, Ana? Como você está falando aí, a gente está conversando, esse jogo do ego é pela falta de identidade, pela falta de você acreditar em você mesmo, de você gostar de você, e de você entender que como você é suficiente, que você se ama, você ama o outro, você empodera o outro, né? Não tem esse jogo do ego. Então essa cura é maravilhosa. Quanto mais você faz os outros felizes, você é que se torna feliz. E isso é perfeito. Né, Ana? Eu amo falar sobre esse assunto, eu amo falar de gente. Que legal. Agora, Ana, diz pra gente também relacionamento amoroso e familiar. Deixa eu ver, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu vou administrar aqui. Porque esse assunto é muito importante. Qualquer coisa a gente faz 2 blocos. Porque é o seguinte, a gente tá falando aqui de pilares que regem a vida do ser humano no total. Certo? Então, assim... A gente já ouviu muito dizer, quando eu entro no meu trabalho, eu deixo os meus problemas lá fora. Ou quando eu entro em casa, eu deixo os meus problemas atrás da porta. Só que isso é uma falácia. No sentido de, a gente não separa quem a gente é no trabalho ou em casa. Porque quem a gente é em essência vai acabar ressaindo em qualquer momento. No trabalho, nas relações. E aí, amiga... Relacionamento hoje em dia é uma coisa que está muito desafiador, né? Relacionamento entre homem e mulher, relacionamento amoroso, de mãe para filho, enfim, familiar. Como é que a gente tem essa inteligência para lidar com homens, com mulheres, com crianças? Enfim, amiga, dá uma luz aí para esse povo, por favor. Legal, legal. Então, eu acho bacana você dizer isso, porque aí entra um outro conceito fundamental que eu sempre digo da questão da empatia e que a gente aprendeu errado, tá? Se eu perguntar para a maioria das pessoas, você gostaria que fizesse para você, para o outro, o que fazem para você, né? Ou você fazer para o outro o que gostaria que fizesse para você, todo mundo diz que sim. A gente aprendeu isso, a gente ensina isso, é meio bíblico, até na Bíblia está escrito isso de uma forma que nem sempre as pessoas entendem, mas a questão é assim, quando a gente faz ao outro o que a gente gostaria de fazer, que fizessem para a gente, nem sempre a gente acerta. Veja bem, vou te dar um exemplo. Se eu convidasse você para jantar na minha casa hoje, ou a maioria aqui dos telespectadores, eu tenho certeza que metade deles morreria de fome e a outra metade morreria de desgosto, né? Porque o meu prato preferido é ostra. E eu sei que as pessoas, as que gostam de ostra, usam a ostra como um petisco. E elas jantam depois, né? Para mim, se eu comer meia dúzia de ostras, eu tô feliz. Para mim, basta. Eu ia matar as pessoas de fome ou de desgosto, porque também tem muita gente que não gosta de ostra. Vamos pensar até num exemplo mais clássico. Eu ofereço um suco de laranja para você, que é a única coisa que eu tenho na minha casa, mas você é alérgico à laranja. Mas eu adoro laranja, né? Então, o que acontece? Quando a gente usa a gente como referência numa relação íntima, seja com um namorado, namorada, esposo, esposa, qualquer parceiro, ou mesmo com uma criança, a gente tem que partir um pouco do ponto de vista dela. A gente tem que entrar no olhar do outro e não no nosso, né? Eu gosto de ir em festa, então vou convidar todo mundo para ir para a balada. E se o outro não gosta? A gente tem que aprender a negociar, a equalizar. Então um dia a gente vai ficar assistindo um filme, assistindo uma série, no outro dia a gente vai tentar sair, talvez não com tanta gente porque o outro não gosta, mas vamos sair porque eu gosto. Enfim, esta relação igualitária do que um gosta e do que o outro gosta é que precisa acontecer. Mas o que acontece hoje nas relações? As pessoas, elas estão tão egoístas e elas acham, elas foram criadas e estão crescendo cada vez mais como príncipes e princesas, que é assim, o que eu quero, o que eu gosto, se o outro gostar, tá ótimo, se ele não gostar, azar dele. E daí as pessoas ficam 3 dias juntas, não quero mais, porque ele falou para mim que eu sou
Ah, eu gosto de azul e ele não gosta de azul, não quero mais saber, né? Por isso que as relações estão tão diluídas, elas estão tão líquidas, elas estão tão incipientes. Porque as pessoas só olham para si próprias. Não existe mais conexão relacional. Existe o eu gosto disso, você gosta disso, se você quiser gostar que nem eu, ótimo, se não quiser, tchau. E daí as relações não se sustentam, né? Mas será que não dá para, ok, eu gosto disso, que legal, você gosta daqui, tentar entrar no meio. Vamos tentar. Se a gente fizer isso, se a gente olhar realmente pela necessidade, pelo olhar do outro, fica mais fácil. Com uma criança, que nem você falou, por que às vezes eu não consigo me relacionar com um idoso, com uma criança, com pessoas com deficiência? Por que eu tenho dificuldade de trabalhar com inclusão? Porque eu não me coloco na dificuldade. Né? Porque se eu for uma criança, eu quero sentar no chão e brincar. Se eu for um adulto, eu não quero barulho. Um idoso, eu não quero barulho, eu quero ficar quietinho no meu canto. Se eu for uma pessoa com dificuldade, como é que eu faço para não enxergar e conseguir fazer isso sem ver? Então, assim, será que consigo colocar essa venda e tentar fazer as coisas sem que eu enxergue para entender como é que o outro precisa fazer? Qual que é a dificuldade dele? Enquanto um não souber se colocar no lugar do outro, as relações não funcionam. Eu acho que isso é uma coisa importante. Muito importante. Então, empatia é a palavra para uma relação interpessoal, né? A palavrinha aí do seu método, empatia. Quando a gente é empático, a gente realmente consegue se relacionar. E é aquele quesito que você falou, eu vejo muitas pessoas falando, como você mesmo disse, se não gostar de mim, sinto muito. Mas eu vou te dizer que nós precisamos sim aprender a conquistar, né? E nos relacionarmos com as pessoas por um tempo indeterminado. Porque ainda que um negócio, ainda que algo, né, não funcione, mas o ser humano vale muito. E essa relação, ela tem que continuar acontecendo com respeito, com valor, com entrega, com empatia, independente se eu tive aquilo que eu coloquei expectativa ou não, né? Então, realmente, é maravilhoso, é um tema que a gente poderia fazer um workshop, de fato, muitas palestras, porque a doença do ser humano hoje são as relações, que tudo está relacionado com a inteligência emocional, né? Com esse egoísmo. E, infelizmente, a gente tem sido muito impactado de maneira negativa na família, nas nossas relações, nas corporações, por esse egoísmo, né? Por esse ego muito aguçado, vestido de empoderamento, vestido de, né, amor próprio, que as pessoas não entendem a raiz da palavra, não entendem o equilíbrio disso e tem se prejudicado e prejudicado a muitos. Ana, você, assim, é uma excelente profissional, amei a tua contribuição e que pena que a gente não tem mais tempo por enquanto. Mas eu vou fazer uma última pergunta aqui, tá? Pra gente fechar aqui nosso quadro. E a pergunta é, Ana, se o mundo estivesse, se você estivesse indo embora do mundo e você com toda a sua bagagem, com toda a sua luz, com toda a sua empatia, com todo o seu amor, pudesse salvar vidas com o teu conhecimento, qual seria o último e o único recado que você daria para essas pessoas que aqui estarão, para que elas sempre lembrassem de você e para que elas acertassem na vida, para que elas tivessem resultado? Qual seria o teu recado para elas, enfim, nesse planeta Terra? Olha, ai, que legal, que pergunta gostosa essa. Instigante, né? Mas muito gostosa. Olha, eu gosto muito de uma frase do Jung, né? Eu gosto muito de estudar Jung e alguns autores, por ser psicóloga, claro. E ele sempre diz que quando você está diante de uma alma humana, seja apenas uma alma humana, né? Eu achei, esses dias eu estava na igreja e eu passo a frase. E aí, depois que ele estava terminando o sermão, ele falou, gente, eu sou psicólogo também. Eu falei, agora eu entendi de onde que ele tirou isso, né? Mas por quê? Se eu tiver essa clareza de quando eu estou diante do outro, simplesmente deixar fluir, né? Deixar que o outro fale um pouco mais sobre ele, faça mais perguntas do que dê respostas, escute um pouco mais do que fale, né? E é por isso que a gente sempre fala, nós temos 2 ouvidos e uma boca, porque se eu me dedico a escutar, eu consigo devolver algo, eu consigo fazer trocas.
Mas quando eu sento diante do outro e eu só quero mostrar, às vezes até de forma arrogante, o quanto eu sou bom, o quanto eu sou conhecedor, o quanto eu tenho que dizer, eu perco a oportunidade de aprender, né? E a melhor forma de aprender é com o outro. Você pode aprender lendo livros, você pode aprender vendo séries, você pode aprender de diversas formas. Mas com a relação, você aprende como você falou, com mais amor, mais carinho, com mais afeto, né? Ou às vezes até com dor também, porque as relações também trazem dor, mas também ensinam muito. Então eu acho que eu diria isso para as pessoas, sabe? Se dedique a estar diante do outro com o coração aberto, né? Com os ouvidos atentos, com um pouquinho de docilidade, né? Com menos arrogância. Eu acho que se a gente conseguisse, se todo mundo conseguisse fazer isso pelo menos um pouquinho, uma vez a gente teria uma sociedade muito melhor. Lindo, Ana. Eu sinto isso aí dentro, viu? Eu senti aí que você fala a verdade porque você vive isso. E para mim isso é fundamental. É o viver, né? Não é o falar. E eu estava estudando física quântica, eu estava estudando neurociência e tal. E olha que você falou uma coisa que aqui a gente vai fechar com isso. Que nós só evoluímos e crescemos através das relações humanas. Você pode até acrescentar já no seu trabalho, eu tenho certeza que isso já está dentro do seu trabalho. Só vamos evoluir e crescer através das relações. Não tem outro caminho. É relacionamento. Exatamente. Né? Então, Ana, o meu muito obrigada. Você, assim, é excepcional. Breve estaremos também abrindo aí, quem sabe, outros bate-papos aqui para a Bahia, para o pessoal te conhecer. Eu gostaria muito que você colocasse aí sua rede social para o nosso pessoal te seguir, seu telefone para quem quiser sua consultoria, suas palestras. E o que você precisar, nós estamos de braços abertos para poder te apoiar aqui na Bahia. Tá bom? Pode falar aí. Ai, que gostoso. Obrigada. Tá bom, olha só, o meu Instagram é Inteligência Relacional _ oficial, né? Mas se você digitar lá Ana Artigas, você me acha no Instagram. No Instagram, no LinkedIn, no Facebook, em todos os canais, inclusive no YouTube, Ana Artigas, tá? E o meu WhatsApp, se você quiser manter contato, é 41 Curitiba 999-836333. Então, se quiser, manda sinal de fumaça, né? Pergunta alguma coisa. Eu realmente estou sempre ao que vem para mim. E eu atendo muito com relação a treinamento, palestra e mentoria. Então, estou à disposição e agradeço o canal de vocês. O convite foi delicioso. Obrigada mesmo. Me senti aquecida, me senti com o coração quentinho, né? Você é sensacional também. Adorei falar com você. Obrigada pela tua abordagem desde o começo, pelo teu carinho. E desejo muito, muito sucesso aí para todos vocês. Ok, a gente recebe isso, recebe o nosso carinho também daí, Ana. Um grande beijo, muito obrigada. Pessoal, segue ela lá, mantém contato e que Deus te abençoe nessa caminhada, tá bom? Um grande abraço. Amém, amém, Dalila. Um beijo, até. Beijo, tchau, tchau, Ana. Tchau. E é isso aí, a gente continua aqui incentivando você a aprender a se relacionar melhor. Quando você entender que a sua vida vai mudar através das relações e se você se posicionar cada vez melhor, você estará em um lugar cada vez melhor através das relações, com certeza você vai ter amado experienciar essa jornada, tá bom? Um grande abraço para você e que você aí tenha cada vez mais inteligência relacional. E depois dos 10% com Dalila Reis, agora a gente finaliza aqui o TV News de hoje, te desejando uma boa terça-feira abençoada, que seja um dia leve. E agora ficamos com o Alerta Cidade de Newton Santos, notícias da região e todo o Brasil. Por isso, beijo carinhoso e até amanhã às 10 horas, hein? Não esquece. Tchau, tchau.